90 bilhões de dólares americanos. Esse é o valor exato gerado anualmente pelas intermináveis pastagens da Austrália para os mercados globais. Por que essa superpotência agrícola enfrenta agora um paradoxo técnico doloroso? A vastidão das terras produtivas sugere uma estabilidade econômica permanente. No entanto, o ativo físico mais valioso da nação, o solo, deteriora-se em uma velocidade sem precedentes. Pode-se notar como a estrutura da terra muda visivelmente sob a pressão da agricultura contínua, porque após décadas de cultivo intenso, o solo australiano perdeu mais de 60% de sua matéria orgânica vital. À primeira vista, a perda parece manejável, mas na prática, 4 milhões de hectares caem em degradação severa a cada ano. E isso ainda não é o limite. Quando a base geológica entra em colapso, não apenas as colheitas desaparecem, mas a segurança alimentar e a posição econômica do país começam a oscilar. Em desespero, o país perseguiu todas as soluções técnicas possíveis para salvar o solo, mas todas as tentativas falharam. Transição para o próximo nível. Cientistas encontraram uma pista oculta em algo inesperado: restos de lã de ovelha. O uso desse resíduo fibroso começa a alterar o destino da nação mais seca da Terra. 427 milhões de hectares de terras agrícolas compõem a imensa extensão territorial da Austrália. Porque essa região foi aclamada por décadas como o símbolo máximo de prosperidade nos pastos do Hemisfério Sul? Os campos se estendem visualmente até o horizonte, alimentando rebanhos que sustentam o mercado global. No entanto, uma análise detalhada revela que o solo sob essa vegetação enfrenta uma realidade biológica muito diferente. À primeira vista, a paisagem parece intocável e fértil, mas na prática, a terra está morrendo em um ritmo que alarma os produtores locais. Em Nova Gales do Sul, antigo coração da agricultura nacional, os níveis de carbono orgânico no solo caíram 3,1%. Esse declínio drástico ocorreu no intervalo de apenas 14 anos, entre 2006 e 2020. Pode-se notar como a terra perde a capacidade física de reter água e os nutrientes vitais que sustentam os micro-organismos. Mas isso é apenas o começo. Vê-se o vento varrendo as planícies em regiões severas como a Austrália Ocidental, carregando a própria base da indústria agrícola. A erosão eólica chega a remover até 1,8 toneladas de solo por hectare anualmente. Uma camada de solo que leva centenas de anos para se formar desaparece completamente após algumas rajadas fortes. O processo está apenas ganhando velocidade. Através do continente, campos que antes floresciam assumem um tom vermelho seco e queimado, indicando desertificação avançada. Mais de 6 milhões de hectares estão classificados com risco extremamente alto de erosão. Depois, fica mais complexo. Outros 3 milhões e 200 mil hectares colapsam devido à degradação estrutural induzida pela água. Em Queensland, famílias abandonam lotes inteiros, pois a estrutura do solo desmoronou e não retém mais umidade suficiente para uma temporada de cultivo. O ciclo produtivo nessas áreas cessa definitivamente. 4 bilhões de dólares americanos. Esse era o valor exato que as exportações de lã geravam anualmente para a Austrália no auge de seu reinado. Ovelhas da raça merino sustentavam esse símbolo nacional, mas a exaustão física do solo agora corre paralela ao colapso financeiro da atividade. Por que uma indústria tão historicamente próspera perdeu sua força motriz? A crise da terra não é a única responsável. Nas últimas 2 décadas, a demanda global recuou drasticamente e fábricas encerraram suas operações, derrubando os preços da lã crua e inviabilizando o lucro de milhares de famílias agrícolas. À primeira vista, a produção parece contínua, mas na prática, as previsões indicam uma contração estrutural severa.
Para o ciclo de 2024 a 2025, projeta-se que a produção nacional desça para apenas 279 milhões de quilogramas. Isso representa uma queda superior a 12% em relação ao ano anterior. Mas isso é apenas o começo do gargalo logístico. Estima-se que 200 mil toneladas de lã residual se acumulem nas fazendas a cada ano, indesejadas e invendáveis. Vê-se como o material rejeitado ocupa espaço nos celeiros, tornando-se um fardo quase inútil para os produtores. O descarte controlado custa caro devido ao volume. Se deixada exposta ao ar livre, a fibra leva de 3 a 5 anos para se decompor totalmente sob a ação do tempo. A lã permanece no campo, aguardando um destino final. 3 a 5 anos. Esse é o tempo exato que a lã leva para se decompor totalmente na natureza. A partir dessas pilhas aparentemente inúteis de resíduos, surgiu uma nova direção técnica para a agricultura australiana. Por que cientistas decidiram enterrar lã em solos agrícolas degradados? A ideia de usar fibras têxteis na terra soa absurda inicialmente, mas a estrutura de queratina da lã retém água e cria oxigenação vital, algo que os solos esgotados da Austrália necessitam desesperadamente. Cientistas descobriram em laboratório que as fibras possuem uma arquitetura quase perfeita para a regeneração do solo. Cada fio contém escamas microscópicas de queratina capazes de segurar de 1,5 a 2 vezes seu peso seco em água. Vê-se como elas criam simultaneamente pequenas bolsas de ar que permitem a infiltração de oxigênio nas camadas compactadas. Mas isso é apenas o começo. Nos testes iniciais em Nova Gales do Sul, engenheiros espalharam uma camada de lã de poucos centímetros de espessura sobre o terreno. A evaporação superficial caiu drasticamente em até 35% logo após a aplicação. A umidade do solo permaneceu estável por quase 2 vezes mais tempo em comparação com o multiorgânico convencional. A densidade microbiana aumentou de 30% a 50% em poucos meses, iniciando um novo ciclo de recuperação. O processo está apenas ganhando velocidade. Nos campos abandonados de Queensland, onde a terra rachava pela incapacidade de reter uma única gota de água, a aplicação experimental fez uma diferença mensurável. Pode-se notar como o solo deixou de ser pó vermelho quebradiço para se tornar friável e aderente, impedindo que a camada superficial fosse levada pelo vento. À primeira vista, parece simples despejar a lã bruta diretamente nos campos, mas na prática, a fibra tende a se aglomerar em esteiras espessas que bloqueiam a água. Para desbloquear o potencial total, o material deve ser transformado mecanicamente em pellets ou composto. Pellets de lã são resíduos moídos e comprimidos em pequenos grânulos por prensas industriais para mistura direta. Graças à estrutura de queratina que se expande e contrai com a umidade, cada pellet funciona como uma bateria biológica de água. O grânulo absorve o líquido quando o solo está molhado, armazena-o no interior e o libera gradualmente assim que a terra começa a secar. Tudo só se complica. Esse mecanismo físico ajuda o solo a reter umidade de 25% a 40% por mais tempo, aliviando a pressão sobre a irrigação em ambientes áridos. Enquanto os pellets gerenciam a água, a compostagem de lã assume a nutrição de longo prazo através da quebra lenta da queratina. A câmera desliza sobre o solo, onde nitrogênio, enxofre, carbono orgânico e minerais traço são liberados constantemente. Consequentemente, a densidade microbiana aumenta de 30% a 50% novamente, criando condições para a autorregeneração. O composto melhora a aeração e a capacidade de retenção de calor contra ondas de temperatura prolongadas. Em muitas regiões, o rendimento das colheitas cresceu de 12% a 18% sem fertilizantes químicos, permitindo que o solo siga seu curso regenerativo natural.
900 kg de pellets resultam de cada tonelada de lã residual processada nas oficinas. Por que um material que custava dinheiro para ser descartado virou um recurso que toda fábrica deseja? O descarte dessas fibras representava um fardo financeiro, mas a resposta está na capacidade da lã de revitalizar campos sem fertilizantes químicos adicionais. Mas isso é apenas o começo. O impacto da lã não para na recuperação do solo. Pode-se notar que, enquanto a terra melhora, ocorre um desenvolvimento inesperado e a indústria da lã, antes em crise, recupera-se de uma maneira que ninguém previa. No ano de 2024, o estado de Vitória viu surgir mais de 40 startups de reciclagem. Vê-se a criação de cerca de 2.500 novas vagas de emprego em áreas rurais. As fibras rejeitadas entram na linha de produção. Depois, fica mais complexo. À primeira vista, parece uma reciclagem simples, mas na prática o novo material vale 3 vezes mais que a lã bruta. O que era considerado lixo virou uma linha de produtos de milhões de dólares, sustentando um novo ecossistema. A transformação se conclui aqui. Mais de 25 milhões de ovelhas habitam as pastagens da Nova Zelândia, situada logo além do estreito. Por que o país decidiu investir nessa técnica agrícola agora? Aparentemente, o setor já estava estabelecido. A resposta está na velocidade dos resultados, que surgem mais rápido do que muitos esperavam. Mas isso é apenas o começo. Fazendas costeiras com solo arenoso e seco iniciam a aplicação direta. À primeira vista, a mistura de cobertura de lã parece rudimentar, mas, na prática, ela permite que o solo mantenha a umidade de 20 a 30% por mais tempo. Vê-se como as fibras atenuam o ressecamento em terrenos compactados. Nos campos de basalto da Ilha do Norte, pesquisadores registram o retorno de micro-organismos apenas alguns meses após a incorporação. O solo retoma sua atividade biológica mensurável. E isso ainda não é o limite. O setor empresarial responde prontamente aos sinais positivos do campo. Em Wellington, a startup Woolchem desenvolve tecnologia para transformar resíduos em grânulos de biopolímero. O produto final apresenta notável capacidade de retenção de água. A câmera desliza sobre o material processado, que abre uma nova via de aplicação técnica. Depois, fica mais complexo. Na região vinícola de Marlborough, agricultores utilizam a lã como cobertura de solo entre as videiras. O processo reduz a necessidade de irrigação em até 25% durante os meses de seca prolongada. Pode-se observar a camada protegendo a terra. A lã ultrapassa sua função têxtil para se tornar fundamental na agricultura sustentável local, uma fração do tamanho da indústria australiana ou neozelandesa. É o que a ovinocultura representa hoje nos Estados Unidos, onde a lã desempenha um papel completamente diferente. Qual problema exato o setor americano enfrenta com a gestão desse material? A questão técnica não reside no excesso de lã estocada, mas nas necessidades críticas dos próprios agricultores locais. Eles desejam cultivar organicamente, mas carecem de fontes naturais estáveis de nutrientes capazes de substituir os fertilizantes químicos convencionais. É exatamente nesta lacuna de mercado que a lã assume uma função técnica inesperada como fertilizante orgânico. Agricultores na Califórnia, Colorado e Vermont começaram a incorporar pellets de lã prensada diretamente no solo arável. À primeira vista, parece uma medida simples para combater a seca como na Austrália, mas na prática, o objetivo é criar uma fonte de liberação lenta de nitrogênio. Culturas orgânicas tipicamente sofrem com a deficiência desse elemento durante o crescimento. Pode-se notar como os grânulos se misturam à terra escura, desaparecendo sob a superfície arada. Mas isso é apenas o começo. Algo surpreendente ocorreu após 2 meses de monitoramento técnico rigoroso.
As análises de solo mostraram de 15 a 22% menos lixiviação de nitrogênio nas áreas tratadas. Além disso, a umidade do solo permaneceu estável por 18 a 25%, mais tempo em comparação com os campos de controle. Assim, nos Estados Unidos, a lã não apenas melhora a composição física do terreno agrícola, porque ela ajuda a proteger a credibilidade técnica de todo um setor produtivo sob vigilância. Em um ambiente regulatório onde cada fertilizante deve provar sua origem, pureza e sustentabilidade, os pellets de lã tornaram-se uma solução rara que satisfaz todos os critérios exigidos. Não é surpresa que eles tenham se tornado rapidamente um novo rótulo da agricultura orgânica americana. Na Califórnia, muitas fazendas imprimem a frase "cultivado com pellets de lã" diretamente nas embalagens dos produtos. Vê-se esse aviso como uma promessa de qualidade e transparência que os consumidores valorizam cada vez mais. O material cumpre seu ciclo de utilidade de forma eficiente. Centenas de hectares de campos solares no Texas impõem um desafio logístico imenso para as operadoras de energia. A manutenção da grama sob milhares de painéis costumava ser uma tarefa repleta de riscos técnicos e custos elevados com maquinário pesado. No entanto, a história nos Estados Unidos não termina com os fertilizantes de lã, pois novos modelos industriais surgiram um após o outro. Mas isso é apenas o começo de uma mudança estrutural. Por que o setor energético passaria a colaborar diretamente com criadores de ovelhas, em vez de usar tecnologia de ponta? A automação com roçadeiras mecânicas parecia ser a escolha lógica para manter a infraestrutura limpa. Acontece que os rebanhos realizam a limpeza da vegetação rasteira com maior eficiência do que qualquer máquina, sem danificar a fiação exposta ou as molduras dos painéis. Assim, nasceu o pastoreio solar, uma solução onde as ovelhas substituem motores a diesel. Pode-se notar como os animais navegam entre os suportes metálicos estreitos, onde tratores jamais entrariam. Depois, fica mais complexo. À primeira vista, parece uma prática agrícola primitiva, mas na prática trata-se de um sistema de engenharia ecológica avançada. O estrume deposita nutrientes naturais no solo, enquanto a sombra projetada pelos painéis ajuda a reter a umidade crítica, permitindo que a grama e os micro-organismos se recuperem. Muitas fazendas relatam a redução do uso de fertilizantes químicos em até 70%. Além disso, os custos de manutenção caem pela metade em comparação com o corte tradicional. E isso ainda não é o limite. Em estados como Colorado e Califórnia, os dados mostram que a recuperação biológica ganha velocidade surpreendente. A restauração da vegetação ocorre de 2 a 3 vezes mais rápido com o pastoreio do que nos projetos solares convencionais. Vê-se como o ecossistema de deserto semiárido revive gradualmente logo abaixo das superfícies cintilantes dos painéis. Desta forma, agricultores ganham renda extra pelos serviços e as empresas reduzem despesas operacionais. Tudo só se complica com o surgimento de novas demandas técnicas. Como consequência dessa eficiência, em apenas alguns anos, o número de projetos de pastoreio solar nos Estados Unidos triplicou, criando uma indústria de serviços inteiramente nova. Equipes profissionais de pastoreio agora consultam sobre o design das fazendas, para adequar os padrões de movimento das ovelhas. A câmera desliza sobre os esquemas técnicos que calculam a densidade da vegetação e as estações de reprodução. Esses especialistas elaboram cronogramas semanais precisos para a manutenção ecológica, fundindo agricultura e energia de forma definitiva. O rebanho cumpre sua função de sustentar a operação e o planeta segue seu ciclo de recuperação. Milhas a cada ano, essa é a taxa alarmante com que o deserto do Saara se expande fisicamente sobre a região do Sahel na África. Porque os dados obtidos com a lã de ovelha na Austrália
funcionam como um sinal técnico crítico para todo o planeta. Aparentemente, trata-se apenas de um sucesso agrícola isolado em um continente distante. Mas a resposta reside na capacidade de reviver solos em um mundo que seca gradualmente, transformando um material antes considerado resíduo em um recurso hidrológico vital. Mas isso é apenas o começo da aplicação geográfica desta tecnologia. Pode-se notar como o Oriente Médio enfrenta condições climáticas ainda mais áridas do que as encontradas nos desertos do Arizona. A introdução dos pellets no solo permite reter a umidade necessária para as culturas agrícolas, sem a dependência de sistemas de irrigação complexos de bilhões de dólares. O processo está apenas ganhando velocidade entre as nações desenvolvidas. Esta engenharia natural, portanto, não pertence mais exclusivamente à Nova Zelândia ou aos Estados Unidos. À primeira vista, o filamento de lã parece um componente menor, mas na prática, ele oferece estabilidade física onde a água escasseia rapidamente. As soluções para os maiores problemas geológicos da Terra provêm da estrutura interna dos menores materiais. O método se consolida assim como uma alternativa viável de preservação do solo.